Ana Maria nos deu, professora titular de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da USP, enxerga na biblioteca a oportunidade de desenvolvimento da personalidade dos alunos. Anterior à própria faculdade, a biblioteca completou, em 2025, 200 anos de criação. Congrega passado, presente e futuro para se adaptar aos novos tempos. Moderna, conforme você mesma destaca, e brevemente terá novas instalações para ampliar seu espaço. Em artigo para o livro do Bicentenário, você diz que o acervo é guardião de importantes obras sobre a proteção jurídica das florestas. Poderia destacar alguma dessas obras e a importância delas? Sim, acho que a obra mais relevante que nós temos sobre esse tema é a obra do Direito Florestal, de Osni Duarte Pereira. É um livro de 1950 que traz um tratamento aprofundado da disciplina da proteção das florestas no Brasil, abordando o tratamento desde a Constituição de 1891, o tratamento do tema das florestas, mas também é interessante porque, no caso florestal, nós temos um Código Florestal da década de 30, outro do ano de 65, e o autor, ele comenta as escolhas desse primeiro código e o que ele considerava importante, que depois, de uma certa forma, veio respondido no Código de 1960, e que é uma reflexão muito interessante sobre a formação, né, dessa legislação que é super central na legislação ambiental brasileira. E, claro, tem outras obras. É preciso destacar que o direito ambiental é uma área muito jovem, e essa talvez seja uma diferença com relação a outras áreas. Nós podemos fazer diálogos com a filosofia ou com a sociologia, mas com relação ao direito ambiental, algumas outras obras relevantes são, por exemplo, livros estrangeiros que descrevem também todo o tratamento do direito ambiental, por exemplo, na França ou nos Estados Unidos. Eu pensaria nos livros do professor Alexander Keys ou Michel Prier, que é francês e americano, né, os dois autores. E no âmbito da produção brasileira, nós temos também os trabalhos do professor Paulo Afonso Leme Machado. Tem um livro, né, de direito ambiental que já está na sua quase 40ª edição, e que traz um tratamento absolutamente compreensivo e da evolução do direito ambiental desde a sua formação. Você citou um precursor e citou alguns andamentos pós isso. O Código Florestal. Com relação à biblioteca, o que nós podemos destacar nesse sentido? O que o aluno pode buscar, por exemplo, na biblioteca para se inteirar cada vez mais, como você disse, de uma matéria que é nova? Sim, eu acho que essa tua pergunta, ela também se conecta com a ideia de passado, presente e futuro. Hoje é inegável a importância dos acervos digitais. Então, acredito que os alunos, eles conseguem acessar algumas produções acadêmicas publicadas em revistas, em repositórios, coleções de livros estrangeiros que vêm avançando temas importantes como mudança climática, tratamento da biodiversidade. São matérias que têm um forte tratamento no direito internacional também, daí essa importância da obra, do acesso a acervos estrangeiros, que a nossa biblioteca contempla por meio de assinaturas importantes. E tem, claro, a ideia de pesquisar também os livros físicos, né, ter essa experiência dos livros físicos, sobretudo esses mais antigos, como o próprio livro do Osni, ou esses livros que eu mencionei, que estão aí disponíveis, né, e que a própria ideia do manuseio dessas obras é uma experiência importante. Experiência importante. Então, nós temos questões como as questões climáticas, queimadas, a própria preservação da Amazônia, algumas coisas nesse sentido. Qual o papel do livro para deixar, digamos, as pessoas preparadas para enfrentar tudo isso? Olha, o livro é, vamos dizer, o grande
repositório, mensageiro do conhecimento. Acho que isso tem que ser em tempos, né, de pós-verdade e de tantas disputas de narrativa. Acho que o livro ainda mais um livro que tenha um componente acadêmico, políticas setoriais, políticas editoriais, seletivas, ajudam o livro a trazer uma confiabilidade que permite, vamos dizer, ao aluno, ao leitor, não precisa ser um aluno, desvendar o cerne dos debates que estão colocados, né? A própria questão das queimadas, bom, então, mas talvez existam populações tradicionais que realizem queimadas, talvez seja uma prática consolidada no tempo, é verdade, não é? Enfim, um bom livro, né, publicado sobre esse tema pode trazer essa resposta de uma maneira consistente. Então, acho que o livro é aquele repositório do conhecimento abalizado, né? Que acho que hoje falta, porque a informação circula de uma maneira muito rápida. Nós estamos atualmente passando por um cenário nesse sentido, que é o projeto de lei sobre a disciplina do licenciamento ambiental. É um projeto que promove um retrocesso muito grande, né? Enfim, e sobre o qual existe então uma disputa política, né? Narrativas a respeito, enfim, da necessidade de desenvolvimento econômico, ainda contraposta à proteção ambiental. Enfim, então são assuntos que estão, né, sendo debatidos dessa forma, e que aí, vamos dizer, a publicação científica, ela é capaz de trazer as nuances necessárias. Você fala de notícias muito rápidas, isso e aquilo. Evidentemente que nesse prédio novo, tecnologia, a gente fala tecnologia. Como compor essa questão? Acho que ainda essa ideia de biblioteca que se projeta para o futuro, vai ser um prédio que eu imagino que seja convidativo à permanência para leitura e estudo, né? A biblioteca tem essa função de uma sala de leitura, onde se passa horas, possivelmente, estudando, mas o que é um convite para visitar o acervo, porque você precisa estar lá, você precisa ter uma ocasião. Então, a biblioteca precisa ser convidativa, confortável, ter uma acessibilidade do seu acervo, porque às vezes aquela experiência de olhar, ir buscar um livro e gostar do livro que está ao lado, é uma experiência muito interessante, né? Para o leitor, até para a própria pesquisa, uma obra que não estava na sua primeira seleção bibliográfica, situada proximamente à obra que você vai retirar, te convida a consultar e ampliar seus horizontes. Por outro lado, é inegável que a biblioteca tem que evoluir também a biblioteca como instituição, não só a nossa, tem que evoluir para uma biblioteca multimídia, né, que tenha também acesso a textos digitalizados, textos, até por essa questão, né, um acesso a acervos internacionais, publicações internacionais, um número de publicação em revistas hoje é muito grande, casos, documentos, enfim, então ela precisa ter toda essa facilidade, mas acho que o grande desafio é manter ainda a atratividade do livro impresso, num bom convívio com os novos formatos. Em um dos trechos do seu artigo, você cita o prazer de voltar à biblioteca e de saber que um dia aquele livro que você retirou para consulta, ele vai estar ali e você poderá consultá-lo a hora que puder. A questão de ter o livro à mão, de poder vê-lo, de poder fazer essa consulta, o que influi na pesquisa? Sim, acho que a biblioteca, ela precisa nos dar um respaldo. Até eu lembro, a última ocasião de muita consulta à biblioteca foi na preparação de uma tese. Então, enfim, você
sabe que existe um livro e precisa dele, a biblioteca é também, vamos dizer, nesse sentido, ela pode ser, não sei se eu exagero, mas um porto seguro. Falei, não, eu vou à biblioteca e eu vou resolver meu problema, aí eu vou achar aquela obra que eu preciso, porque muitas vezes quando se sabe da existência, ou né, que é uma experiência diferente daquela de eu vou descobrir o acervo. Né? São duas experiências importantes, uma de desafiadora, dinâmica, de descobertas, a outra um pouco mais pragmática, mas da qual existe uma necessidade, às vezes, muito grande, né, de acesso a um livro e que a biblioteca fornece. Como você define a biblioteca para os alunos? Mas os alunos do passado tinham uma relação importante com a biblioteca, como sala de estudo e como acervo, porque eu sou ainda da era pré-digital, então as pesquisas para trabalhos, ou um texto indicado para um professor, era aqui selecionado num fichário ainda de papel, retirado para xerox, devolvido. Então eu me lembro dessa experiência que eu e os colegas vivemos, né, vivemos. E hoje nós temos grandes facilidades de acesso remoto à biblioteca. Eu pessoalmente utilizo muito o VPN, e enfim, então já se resolve uma parte da sua pesquisa sem a necessidade de estar presente na biblioteca. Mas aí acho que esse é um desafio, precisa ter uma reapropriação do espaço, e aí a importância da nova biblioteca, né? Se pode ter o acesso remoto, claro, isso é ótimo, mas talvez fazer a pesquisa dos computadores disponíveis na biblioteca, muitas vezes com o auxílio dos bibliotecários no refinamento das buscas. Acredito que existe essa função, né, de um auxílio. A busca da biblioteca num acervo de biblioteca não é necessariamente como uma busca de internet, então toda a orientação que os bibliotecários podem dar para um pesquisador que está iniciando sua carreira, né, sua experiência de pesquisador, é importante. As dicas de refinamento e outras instruções nos usos de dados. Então, a biblioteca também ela se dispõe a ser esse ambiente de um certo convívio e orientação entre bibliotecários e usuários, às vezes entre dois usuários que se encontram. Então, e é um pouco da questão, né, que se coloca entre um convívio presencial e os convívios apenas remotos. Nessa questão você abordou um pouquinho do que enxerga o futuro e do que é hoje. Mas esse futuro não periga afastar cada vez mais os alunos do livro? Agora, talvez nós tenha que discutir o que é o livro. Nós ainda pensamos na questão do livro físico. Eu, pessoalmente, sou muito apegada à ideia do livro físico, mas, inegavelmente, é um dos projetos para o bicentenário começar uma digitalização do acervo. Então, essa digitalização, ao acessar um livro digitalizado, está se acessando um livro? Essa talvez seja uma pergunta difícil de responder. E talvez a resposta seja sim, sim, está acessando o livro, embora sem experiência, que eu pessoalmente gosto muito do livro físico, mas eu acredito que, portanto, não se afaste o aluno do livro, mas nós temos que conseguir que ele pelo menos esteja na biblioteca, utilize a biblioteca, que a biblioteca talvez seja necessário que ela volte a ser um certo centro, né, da faculdade. Claro, não é um centro que, não sei onde seria o coração da faculdade, talvez o coração da faculdade ainda seja o pátio, mas a faculdade como um outro órgão muito vital, né, precisa desempenhar esse papel. O funcionamento da própria instituição. Você é formadora de alunos, tanto na graduação quanto na pós. E a biblioteca traz todo o conhecimento que esses alunos precisam, evidentemente, você também precisa para poder
lecionar para poder levar adiante. Assim, fugindo até um pouquinho da sua matéria específica, eu queria que você falasse um pouquinho da formação do livro e da importância da biblioteca para a formação do cidadão mesmo, de cidadania, de que sejam pessoas que possam não só responder o direito, né, que é o que se ensina aqui, mas também a toda forma de democracia. O livro, a experiência da leitura, ela abre horizontes. Então, até a própria literatura. A literatura te confronta com personagens que possivelmente não faz as suas escolhas, que vêm de um contexto diferente do seu, e, portanto, a literatura, nesse sentido, ela abre a cabeça. Ela te permite entender e ter maior empatia com relação a personagens ou pessoas, que como personagens que são diferentes de você, vivem e pensam. Então ela, por si, né, ela já é um ampliador de horizontes. O acesso à não ficção, né, a própria relação literatura de ficção e não ficção, ela é complementar, né? A literatura de ficção traz informações, traz contextos, muitas vezes bastante abalizados, às vezes não, às vezes totalmente fantasiosos, mas também esse próprio treinamento entre a distinção do fantasioso e do real, me parece que é um treinamento importante para um cidadão reconhecer uma fake news, por exemplo, e saber transitar, né, do universo imaginado, que não tem um compromisso com o real, do universo no qual se reivindica, por exemplo, uma informação verídica. Claro que a ciência, a relação da ciência com a verdade é uma relação que se constrói, que não traz respostas definitivas, né, ao contrário. Muitas vezes se falseiam aqueles pressupostos, se buscam outros, mas até essa compreensão, ela demanda leitura, livros e conhecimento. Então, acho que o cidadão que lê, talvez o cidadão que lê é um cidadão que se protege melhor de informações falsas, é um cidadão que tem um juízo crítico, é um cidadão que possivelmente conhece o impacto de escolhas, possivelmente ele pode entender melhor os problemas da sociedade em que ele vive, e tanto que países que têm, a princípio, claro, tudo hoje é muito surpreendente na política eleitoral, mas países de formação cultural mais sólida, me parece que são menos propensos a elegerem esses fenômenos eleitorais de líderes demagógicos, né, populistas, e, enfim, então acho que existe essa questão premente, né, hoje. A humanidade também vive dilemas difíceis, como o aquecimento global, como foi a pandemia, em que se precisa, né, de julgamentos críticos, de comunicações factuais, né, que não sejam falseadas. Portanto, os cidadãos melhores conseguem talvez formar uma sociedade mais coesa e preparada para esses desafios. E qual recado você deixaria para os seus alunos? Para os meus alunos frequentarem a biblioteca, terem uma experiência de passar algumas horas estudando, até aqui na velha biblioteca, nesse maravilhoso salão de mesas verdes, olhando para esses livros, de valorizar os nossos acervos, tanto os antigos quanto as assinaturas atuais, né? E serem para o resto da vida bons leitores. Agradeço a oportunidade de fazer a entrevista. Eu que agradeço.